Aí, ó. É assim que eu começo esse boa noite gigante. Não tem notícia. Até porque não tem nem porquê da notícia nesse último vídeo de domingo. Infelizmente, hoje, o vídeo, por conta de tudo que aconteceu aí, nessa tarde de domingo, é um vídeo muito mais de desabafo, né? É um vídeo muito mais de olhar um pouquinho pro que o Vasco fez nesses últimos anos, entender ou tentar entender o presente e vislumbrar com o futuro. Porque, vou ser sincero, Vascaíno é duro, é chato, é complicado ver os caras ganhar. A gente não pode mentir, a gente não pode se enganar. Se a gente ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando eles lá ganham, a gente aqui sofre. E hoje pro Vascaíno é um sofrimento. Mas eu acho que todo título, quando é um adversário ganhando, ele é um título em si sob o olhar do Vascaíno que pelo menos me faz muito pensar e ver aonde o Vasco ele foi parar. Essa é a grande realidade, aonde o Vasco da Gama ele foi parar. E por que eu digo isso? Porque o Flamengo conquistando hoje o título da Copa do Brasil, ele chegou ao seu 5º título da Copa do Brasil. O Flamengo hoje ele é pentacampeão da Copa do Brasil. E aí me desculpe, Vascaíno, porque eu tenho que vir aqui falar sobre isso. O sucesso do Flamengo, ele representa, ele evidencia mais do que nunca o fracasso do Vasco da Gama. Porque eu lembro da minha época de colégio, há alguns anos atrás, quando eu chegava para discutir, para trocar uma ideia, para falar sobre grandeza, comparar títulos, a troca era de igual para igual, cara. A troca era de igual para igual. Principalmente após o título da Copa do Brasil de 2011. A gente viu o Vasco com uma Copa do Brasil de 2011 e o Flamengo com uma Copa do Brasil de 2006. A gente viu o Vasco com uma Libertadores e o Flamengo com uma Libertadores. A gente viu o Vasco com 4 campeonatos brasileiros e, salvo engano, a gente viu o Flamengo com 4 ou no máximo 5. A única disparidade de títulos entre Vasco e Flamengo eram os campeonatos cariocas. De resto, se colocasse na mesa, a balança, meu amigo, ela ia pender muito pouco para um lado. E aí a gente colocando na mesa a questão histórica do Vasco, a questão de ídolos do Vasco, a questão da grandeza do Vasco, o Vasco ele sim se tornava e é um clube muito maior do que o Flamengo. Mas quando se comparava em questão de títulos, a ideia era a mesma. Só que aí hoje, quando o narrador, o Luiz Roberto, ele diz o Flamengo conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil. E aí vai aquele filme na tua cabeça, tu olha, para, pensa e diz: o Vasco parou no tempo. O Vasco parou no tempo. Porque se em 2011 a gente tinha o Vasco com um título da Copa do Brasil e o Flamengo com outro título da Copa do Brasil, meu amigo, são 13 anos de diferença. A gente vê o Vasco ainda com o mesmo, né, um título e o Flamengo com 5. Se em 2011 a minha discussão era o Vasco tendo uma Libertadores e o Flamengo tendo uma, hoje o Vasco permanece com essa mesma e o Flamengo tem 3. Se a discussão em 2011 era o Vasco tem 4 brasileiros e o Flamengo eu não sei se tem 4, se tem 5, mas eu sei que hoje tem muito mais, que conquistou 19, conquistou 20, e o Vasco parado no tempo. Parado no tempo. Se a gente colocar a Copa do Campeonato Carioca, a situação fica ainda mais constrangedora. Então, jogos como hoje, títulos deles, do lado deles, como aconteceu hoje, evidenciam como o Vasco parou no tempo. E aí esse é um recado para a diretoria, esse é um recado para a rapaziada que está dentro do Vasco, esse é um recado para quem hoje comanda o futebol do Vasco. Nós que estamos aqui desse lado, nós sofremos muito. E sabe por quê? Porque nós amamos o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando o torcedor, ele chega, ele compra um copo desse, ele chega, ele compra uma garrafa dessa, animado com o retorno do Coutinho. Ele vê o movimento feito pelo Vasco dos Camisas Negras do ano passado e compra uma garrafa linda como essa. Tudo isso que o torcedor vascaíno faz, ele faz por amor ao Vasco. Quando eu chego e abro o meu armário aqui para vocês, eu nunca fiz isso, e tem mais de 50 camisas do Vasco, isso é amor pelo Vasco. Quando você abre, eu não estou aqui com o meu celular que eu utilizo, mas ó, eu estou com uma capinha do Vasco da Gama, isso é amor pelo Vasco. E aí a pergunta, o questionamento é: o que o Vasco nos entrega?
O que o Vasco nos entregou exatamente nos últimos 24 anos? Nada, a não ser 4 rebaixamentos e uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, mais do que nunca eu quero, eu luto, eu vou fazer de tudo para que esse discurso chegue a quem trabalha no Vasco. O vascaíno, ele não tem mais tempo. O tempo do torcedor vascaíno, ele chegou ao seu limite. Acabou. O vascaíno hoje ele não tem mais paciência. O vascaíno hoje ele não quer mais esperar. O vascaíno hoje ele não quer mais ter um tempo de reestruturação financeira para daqui a 3, 4, 5 anos colhermos os frutos. Não! Não! O vascaíno ele quer hoje. O vascaíno ele quer agora. E para quem trabalha na diretoria do Vasco, não me venha dizer que não pode ser esse papo, porque me desculpe, tem que ser esse papo. O papo tem que ser hoje. O papo tem que ser agora. Nós não aguentamos mais ver o Flamengo sendo campeão. Nós não aguentamos mais, como aconteceu no ano passado, ver um adversário, ver um rival direto levantando o título da Libertadores. E deve acontecer nesse ano novamente. Vocês, e aí quando eu digo vocês, eu não estou citando a diretoria atual do Vasco, mas eu estou citando todo mundo que passou pelo Vasco. Vocês, gestão Eurico Miranda, gestão Roberto Dinamite, gestão Alexandre Campelo, gestão Jorge Salgado, vocês afundaram o Vasco da Gama. Vocês destruíram o Vasco da Gama. Vocês destruíram a nossa maior paixão. E olha a bosta do resultado. 3-0 para Fortaleza. Enquanto o Vasco ele toma uma surra de 3-0 para Fortaleza ontem, hoje a gente vê o nosso adversário sendo campeão, vencendo o jogo. Vencendo o jogo. E eu tenho que falar também, já que estamos falando sobre esse jogo, eu nunca quis tanto que um adversário do nosso maior rival numa final perdesse como eu queria que o Atlético Mineiro perdesse depois dos 30 minutos do segundo tempo. Com todo respeito à instituição Galo, que é gigante. Mas que timinho frouxo esse do Atlético Mineiro. Que elenco frouxo esse do Atlético Mineiro. Que jogadores frouxos esse do Atlético Mineiro. Porque contra o Vasco, os caras foram um leão. Um leão. Principalmente no jogo de ida, jogando na casa deles. Virou o jogo, fez golaço, o Hulk gritando, brigando, batendo boca com o juiz. E hoje a gente não viu os caras. O que aconteceu? Em jogo grande eles sumiram. Em jogo grande eles peidaram. Porque se colocar no papel, afinal foi 4-1 pros caras. 4-1. Elenco frouxo. Time de frouxo esse do Atlético Mineiro. Se o Vasco tá na final da Copa do Brasil, ele faz muito mais. Muito mais. Mas posso ser sincero hoje também? Papo de amigo para amigo. Papo de vascaíno para vascaíno. Papo cabeça, racional. Que bom que o Vasco não foi. Que bom. Porque com essa bola que a gente tá vendo o Vasco jogando hoje, era saco pro Flamengo. Meu amigo, era goleada histórica pros caras. Ia ser vergonhoso. Vergonhoso. Que ia ser jogar com o bumbum lá atrás, como se diz no ditado do futebol, e tomar, ó, sufoco do Flamengo durante todos os 90 minutos. Algo que o torcedor vascaíno não esperava e não gostaria que fosse acontecer. Um dia a gente ainda vai voltar. Eu espero que volte, eu creio que vá. E a gente vai voltar bem, no auge. Não sofrendo como a gente estava nessa Copa do Brasil. Mas é sobre isso. É sobre isso. O vascaíno ele precisa de resultado rápido. O vascaíno ele quer resultado rápido. O vascaíno ele necessita de resultado rápido. Então, por favor, Vasco, corre, meu amigo. Se mexa, Vasco. Faça alguma coisa. A gente recentemente teve esse papo aí do Evangelos Marinax. E não é informação, não. Eu vou deixar para informar a vocês no Acorda Vascão de amanhã sobre o interesse do Grego. Hoje a gente teve aí informações, né, de uma conversa que hoje aconteceu entre o filho de Evangelos Marinax e o Zé Colmeia, influenciador do Vasco. Um papo, uma troca. O filho dele que hoje é o grande responsável pela empresa do pai, a empresa relacionada ao futebol. É quem é o dono, é o sócio aí da empresa de futebol do pai Evangelos Marinax. Que tem o Rio Ave, que tem o Olympiacos, que tem o Nottingham Forest. Filho que segue o Vasco nas redes sociais. E um filho que hoje, conversando, em conversa até divulgada, tá? Pelo Zé Colmeia, revelou que tem uma camisa do Vasco da Gama.
que já comprou uma camisa do Vasco da Gama. E ao ser questionado pelo próprio Zé sobre a possibilidade de uma chegada à SAF do Vasco, de um investimento, de uma compra, de uma... realmente, né, de chegar junto nas ações do Vasco da Gama, o filho dele, ao ser questionado, responde com as seguintes aspas ao Zé: olha, vamos ver o que o futuro nos reserva. Então, um recado aí a essa diretoria. Eu não vou ser injusto aqui não, com o Pedrinho, com a diretoria do Vasco, que fizeram muito pelo Vasco da Gama. Vocês fizeram muito pelo Vasco, cara. Obrigado. Porque talvez se vocês não tivessem tomado conta aí das ações da nossa Vasco da Gama SAF, eu não tenho nem condições de pensar onde nós estaríamos nesse momento, talvez lutando para não cair novamente. Mas vocês fizeram, e por favor, passe à frente. Entregue. Não estou falando que há uma vaidade no meio, mas se há qualquer tipo de vaidade, deixe para trás. Deixe para trás em prol do Vasco. Porque, sinceramente, a competência vocês têm. Gabarito profissional, com toda certeza, cada um de vocês que hoje fazem parte dessa gestão do Vasco tem. A gente não pode ser mal agradecido ao Pedrinho, como vem, infelizmente, alguns vascaínos sendo nessas últimas horas. O Pedrinho fez muito pelo Vasco nesse ano de 2024. O Pedrinho livrou o Vasco de uma barca furada. Mas eu acho que quando chegar, e eu sei que vai chegar, porque o Vasco é muito grande, o Vasco não vai passar todo esse período sem nenhum grande comprador querer investir na SAF do Vasco. Então, quando chegar, Pedrinho, quando chegar os profissionais que trabalham ao lado do Pedrinho, ao lado do presidente do Vasco, vendam o Vasco da Gama. De verdade, vendam o Vasco. Uma venda correta, uma venda séria, uma venda para alguém que queira. E se esse alguém que queira for Evangelos Marinax, que seja, meu amigo. Mas, volto a repetir, o vascaíno hoje, nesse momento, dia 10 de novembro de 2024, ele precisa de um resultado rápido. E modelo associativo, Clube de Regatas Vasco da Gama, com esse papo de reestruturação financeira, com esse papo de atacar as dívidas, com esse papo de empréstimo, com esse papo de venda de ativos, passa longe, infelizmente, de resultado rápido. E hoje, como eu falei durante todo esse vídeo, o vascaíno ele não tem mais tempo. O limite do torcedor vascaíno ele se esgotou. E me preocupa, por exemplo, a próxima temporada. Que a próxima temporada para o torcedor tem que ser uma temporada não apenas mais competitiva, mas uma temporada que o Vasco entre e lute por grandes coisas. Mais um título dos caras. E mais uma vez, o vascaíno fecha o domingo. Fecha um momento após o título dos caras chupando o dedo por não ter absolutamente nada para se comemorar. Nem uma vaga na Libertadores. Pelo menos o título deles abriu aí o G7. Se o Botafogo vencer aí a Libertadores, teremos o G8 sendo aberto. Mas com Paiva e companhia é até difícil de acreditar na possibilidade de um G8. Na possibilidade de uma classificação, perdão. Amigo, é duro, chato. Não tem o que falar, não tem o que conversar, não tem o que trocar de ideia. É duro o que acontece hoje dentro do Vasco, é duro ver a alegria do nosso rival. Muito complicado. Muito complicado. Então, por favor, vocês que estão no Vasco, respeitem acima de tudo o Vasco, desprendam-se de toda a vaidade. E se houver algum comprador decente que queira levantar o nosso Vasco da Gama, venda, tá? Que o vascaíno hoje ele quer o quanto antes resultado rápido. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Queria estar muito alegre, feliz, animado aqui, mas não tem como. A gente sente muito. Show? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.